interesse. As tarefas viraram meu santuário. Sabe daqui, meu! Olá, Clube da Insônia! Imagina conhecer a família da sua namorada e perceber que você definitivamente não deveria ter ido. O que começa como um simples fim de semana no interior logo vira um verdadeiro pesadelo, cheio de tensões, mistérios e pessoas estranhamente amigáveis demais. E quanto mais o Chris tenta entender o que está acontecendo naquela casa, mais a situação fica perturbadora. Então, bora relembrar Corra! Logo ali no início, um moço negro é sequestrado enquanto ele está caminhando num bairro classe alta. E o ponto racial aqui, gente, tem que ser mencionado, porque diferente do Brasil, que o racismo é um pouco mais mascarado, talvez não nos últimos anos, mas é sim mais mascarado, lá nos Estados Unidos a segregação é escancarada mesmo. É então que a gente conhece o Chris, e ele é fotógrafo. Ele tá se preparando ali para conhecer os pais da namorada dele, que é a Rose. E ele tá preocupado porque ele é um homem negro se relacionando com uma mulher branca. Então ele quer ter certeza de que não vai ter problemas com a família dela por causa disso. Mas a Rose fala que os pais não são racistas e que eles sabem que o Chris é um homem negro. Essa vai ser a minha melhor vigarice. No caminho, eles acabam atropelando um cervo, e essa cena é bem interessante, porque o Chris fica ali olhando pro cervo e claramente ele tem uma questão ali. E já adiantando, a questão é que a mãe dele morreu depois de ser atropelada. Então ali naquele momento, ele acaba lembrando dela. E mais pra frente, esse fato vai ser bem importante para alguns acontecimentos. E esse cervo não tá aqui por acaso também não. Ele tem um papel bem importante simbolicamente e fisicamente também. O policial que foi lá para atender a ocorrência deles pede por Chris a identidade dele. E a Rose defende ali ele de imediato, insinuando ali que o policial tá sendo racista, já que não foi o Chris que bateu o carro, né? Isso é o que a gente interpreta de primeira aqui dessa situação. Mas a gente depois vai entender que o policial tava era certo, viu? Até porque ele sabe dos desaparecimentos de jovens negros ali na região. E ele queria ter certeza que se o Chris desaparecesse, ele saberia quem seria a culpada, né? Ou a suspeita. Sempre que acontece um acidente, nós temos o direito de pedir. Isso é mentira. Já na casa dos sogros, eles são muito, mas muito, exageradamente simpáticos. E é o que de cara chama a atenção não só da gente, mas do Chris também. Porque diferente de muito protagonista de filme de terror, o Chris não é sonso não, tá? Ele é bem inteligente. Enquanto eles estão ali comentando sobre o acidente, o pai acaba fazendo uns comentários bem esquisitos em relação a cervos. Que pra gente aqui não parece nada demais, lá tem um peso absurdo. Porque ele usa o termo em inglês black buck, que é usado de forma depreciativa para se referir a pessoas negras e a minorias. Eu não gosto de cervos, estou farto, eles proliferam, são como ratos. Tudo aqui parece desconfortável. Tá na cara que tem alguma coisa muito errada não só com a família, mas também com os funcionários. Os sogros parecem bem preocupados com o fato do Chris fumar e oferece lá para ele uma sessão de hipnose para fazer ele largar. Mas eles são insistentes mesmo, de uma forma que a gente percebe que não é uma preocupação normal, sabe? Nesse momento, a Georgina, que é a empregada, derruba o chá e ela parece que tá em transe. Parece não. Ela ficou mesmo um momento em transe, porque a mãe bate sem querer ali a colher na xícara, que é a ferramenta de hipnose dela. Parece divertido. Que chato, Georgiana. Me desculpe. Georgiana. Eu sinto muito. Tem uma cena também bem desconfortável, que é a cena do jantar ali com a família inteira, inclusive com o irmão da Rose, que é o Jeremy. Ele é insuportável. Porque com seu porte e o seu mapa genético, se tivesse forçado o seu corpo, treinado de verdade, se não tivesse arregado, você seria um monstro. Tem uma regra de não brincar de briga com caras bêbados. Eu não brinco. O Chris levanta pra fumar e do absoluto neida, o Walter, que é o jardineiro, vem correndo do escuro. E em seguida a Georgina fica ali se admirando na janela e dá outro susto seguido no Chris. E a partir desse momento aqui, a gente entende mais sobre o trauma do Chris em relação à mãe dele. A Missy hipnotiza ele, e essa cena é perturbadora, gente. Eles estão conversando sobre a noite em que a mãe do Chris faleceu, e ele se sente culpado, porque ele não atendeu o telefone. E num determinado momento, ele cai numa espécie de limbo mental, e é assustador. É um lugar completamente escuro, e ele fica preso dentro da própria cabeça sem conseguir ter domínio do próprio corpo. E aparentemente essa hipnose deu certo, porque no dia seguinte ele já tá com repulsa do cigarro.
O Chris sempre coloca o celular dele pra carregar, e toda vez que ele volta, tá fora do carregador. Depois a gente descobre que é a Georgina, pra obviamente o celular descarregar e ele não ter contato com o senhor ninguém, né? Os pais vão dar ali uma confraternização com os amigos deles, e os convidados chegam. E aqui é que a torta de climão fica ainda mais intensa. Os comentários deles são completamente constrangedores. Eu conheço o Tiger. Então, é verdade? É melhor? Pele clara foi favorecida no passado, há umas centenas de anos. Mas agora o pêndulo oscilou. E negro está na moda. Que papo é esse, Willis? Nessa, o Chris vê outro cara negro e se sente confortável pra ir lá falar com ele, achando que o cara vai entender ele e ter um papo legal. Inclusive, ele é aquele moço que foi sequestrado lá no início do filme. Só que ele tá completamente diferente. Tá uma almofadinha sem graça. É um homem negro com linguagem, postura e comportamento de um senhor branco de 80 anos. Jared, querido, vem comer Among Us. O Chris, depois de todas essas situações constrangedoras, acaba conhecendo um senhor que é cego e super fã do trabalho dele. E parece ser muito gente boa. Mas só parece mesmo, gente, porque ninguém aqui presta não. Na conversa dos dois, ele fala que queria ser fotógrafo. E isso vai fazer muito sentido mais pra frente. Daqui a pouquinho, lá no leilão que vai acontecer na Surdina. Ignorantes. Quem? Todos eles. Têm boas intenções, mas não fazem ideia do que pessoas de verdade enfrentam. Ele conta pro amigo dele, que é o Rod, sobre tudo o que tá acontecendo. E o Rod é o melhor personagem. Ele é o alívio cômico e por mais delulu nas teorias que ele vai criar, é o mais sensato. E não tá tão distante da loucura que essa família faz, não. Não sei se tu sabe, mas branco adora ter escravo sexual. O Chris tá muito encucado com o moço, que é o André. Então ele tenta tirar uma foto pra mandar pro Rod pra ver se ele reconhece o cara. Só que o Flash tá ligado e o cara começa a sangrar pelo nariz e fica gritando pro Chris se mandar dali. Virar o meu santuário. Amor, sai fora! Oh! Agora! Peraí, irmão, peraí. Sai! Calma, Sai calma! fora! Desculpa. Eu não sabia do Flash. É claro que não. Como poderia saber? Ele tem ali uma conversa com a Rose, querendo ir embora, que toda essa situação tá desconfortável demais. E ao mesmo tempo, tá acontecendo um leilão silencioso. Mas o mais bizarro é que é o Chris que tá sendo leiloado. E o velho cego, que parecia ser super gente do bem, foi o que arrecadou ele ali. Que velha safada! Aí a gente se pergunta, né? Pra que ele comprou o Chris? Não sei se tu sabe, mas branco adora ter escravo sexual. Nessa de arrumar as coisas pra sair dali, ele encontra uma caixa com fotos da Rose, com várias outras pessoas negras, inclusive com a Georgina e com o Walter. Ou seja, eles foram vítimas anteriores dessa família maluca do caramba. Aqui a gente saca que a Rose é que capta ali as vítimas. A gente e o Chris também. Tanto que ele já tá disposto a ir embora dali sem ela mesma. E pede pra ela a chave do carro. Só que ela se faz de sonsa ali por um minuto, mas logo ela revela que é uma escrota também. A Missy hipnotiza ele e o coitado fica preso no limbo mental. Cadê a chave, Rose? Já sacou que eu não posso te dar, né, amor? Ele descobre que a família sequestra pessoas negras. Fazem uma lobotomia substituindo os cérebros delas por de pessoas brancas. Tanto que o Walter é o avô da Rose. A Georgina é a avó. O André provavelmente é o marido lá da véia. E ele logo vai ser a casca do senhor cego. Ele consegue se desamarrar e golpeia o Jeremy. Mata o sogro com o cervo que ele tanto odeia. Se livra ali da Missy também. Termina de se livrar do Jeremy e sai com o carro. Só que ele acaba atropelando a Georgina. E o Chris, com essa questão dele com a mãe, só se lasca. Porque ele não consegue deixar a mulher lá. E coloca ela com ele no bendito carro. E é óbvio que a véia encapirotada que tá dentro dela tenta se livrar dele também, né? Você destruiu minha casa! O Walter corre atrás do Chris. Quando ele tá lá quase dando fim nele, o Chris consegue usar o flash da câmera do celular. E o Walter verdadeiro volta por um minuto da consciência e dá fim lá na Rose. E depois se auto-elimina, porque ele sabe que logo o velho vai tomar conta do corpo dele de novo. A Rose tenta manipular um pouco o Chris pra ele não dar fim nela. E nessa hora aparece um carro de polícia. E o coitado já se levanta com as mãos pra cima, né? Porque nesse cenário é óbvio que ele seria preso.
Mas pra sorte dele, era o Rod. Eu te falei pra nem entrar naquela casa. Eu avisei. Esse foi o resumo de Corra. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa aí o seu like assombroso, se inscreva para se juntar ao nosso clube da insônia, ative o sino para não perder os próximos conteúdos e até o próximo vídeo. Tchau!